Olá, bem-vindos e bem-vindas. Um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e estamos aqui mais uma vez ao vivo do estúdio da McKinsey em São Paulo. McKinsey Talks já se consolidou como um espaço de troca de ideias entre os maiores experts do mundo sobre temas relevantes para a nossa agenda de negócios. E o tema de hoje é People Analytics no novo normal, oportunidades e desafios. Hoje estamos recebendo o Paulo Marcos Brancher, que é sócio da área de tecnologia, propriedade intelectual e telecomunicações do Matos Filho Advogados. Tudo bem, Paulo? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. A gente tem também o Solon Cunha, que é sócio da área trabalhista e sindical do Matos Filho Advogados. Ei, Solon, bom dia. Bom dia, Denise. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Marina Cigarini é sócia sênior da McKinsey em São Paulo e lidera a prática de Advanced Analytics. Ei, Marina, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Bom dia. E a Anita Baggio, que é sócia associada da McKinsey no Rio de Janeiro, da prática de organizações. Tudo bem, Anita? Tudo ótimo, bom dia. Bom dia. Vai lembrar que vocês aí de casa poderão fazer perguntas a qualquer momento, clicando no botão à esquerda da janela do vídeo. Por favor, contribuam. A participação de vocês é fundamental, mas para o final da sessão eu abro para perguntas da audiência. Vamos começar? Marina, por que a gente escolheu esse tema e qual que é a relevância que ele tem aqui no Brasil? Pois, Advanced Analytics, a gente sabe, é um tema muito relevante. A gente já tem tido outras sessões aqui no McKinsey Talks. Agora, em particular, hoje, a gente quer falar de como aplicamos Advanced Analytics a tema de pessoas. E esse é um tema que é fundamental, mas ainda incipiente no Brasil. Mas com o tema da crise do Covid, se tornou bem mais relevante. Todas as empresas estão hoje pensando em como cuidar dos próprios funcionários, né? Ainda mais nesse momento. Então, é um âmbito que pode ajudar as empresas a pensar como identificar, como recrutar, como desenvolver, como reter talentos de uma melhor forma. Então, âmbito fundamental para cada um de nós que trabalha no âmbito empresarial, pode mudar de verdade a vida das pessoas e a vida das empresas. Em particular, porque a gente está vendo que muito gerente sênior, líderes de pessoas, bem intencionado, obviamente, mas ainda toma muitas decisões baseadas em experiência, baseado em instinto. E, obviamente, com a arte, a gente pode ajudar e colocar junto essa parte mais de, chamamos de ciência. E tem muitos âmbitos onde People Analytics pode apresentar impactos. Aqui estamos mostrando alguns deles, não é só isso. Na verdade, as aplicações de Analytics são quase infinitas hoje. Mas, em particular, tem novos que a gente está trazendo, alguns deles a gente vai aprofundar trazendo casos hoje. Um é a parte de planejamento estratégico da força de trabalho. Então, como que faço esse match de demanda e oferta, né? Com as capacidades e funções que a empresa necessita. A parte de recrutamento guiado, sobretudo, tem toda uma série de perfis que as empresas estão tendo algumas dificuldades em contratar em escala. A parte de identificar quais são os identificadores de alta performance. Os analytics ajudam as empresas a ver aonde tem bom desempenho e fazer a engenharia reversa para entender quais são os tratos dos líderes que estão criando esse bom desempenho e tentar depois recrutar e reter as pessoas com esses mesmos tratos, por exemplo. Tem um tema de fair share de talento, sobretudo quando a gente fala de diversidade e inclusão, tema absolutamente relevante ao dia de hoje. Tem tema de retenção e absenteísmo, né? Que para algumas empresas que lidam com grandes forças de trabalho, pode de verdade mudar os números, não? Então, como que eu faço, prever e tento diminuir esses fatores. Tem tema de comerciais, por exemplo, como que eu ajudo a minha força de venda a ser bem mais eficiente e eficaz, não? E a gente verá um caso disso. Tem um tema de motivação, sempre é relevante, ainda mais nesse momento tão complicado para todos nós. Então, como que as empresas podem usar analytics para melhorar a motivação das empresas? Cultura em larga escala. A Anita vai apresentar um caso de uma empresa brasileira que, trabalhando com analytics, faz uma mudança cultural. A gente vê isso muito relevante também quando, por exemplo, fazemos transformações digitais que precisa dessa componente mais soft.
E tem um tema bem interessante, a gente está acostumado a falar de influencer, de redes sociais. Bom, tudo isso acontece nas empresas. Além da hierarquia da empresa que a gente vê no organograma, tem uma vida que não por trás disso de pessoas que se comunicam e influenciam os outros. E Analytics pode ajudar a interpretar mais o que está acontecendo por trás e usar isso para melhorar o desempenho das empresas. E quando a gente vê de verdade aplicados esses casos de uso, a gente vê os números das empresas que mudam. Então, tem impacto bem forte. Você me passa na página seguinte, esses são alguns dos números reais que a gente tem visto. Então, eficácia de recrutamento que melhora 80%. Produtividade que pode melhorar 25%. Diminuição na taxa de perda funcionário menos 50%. Imagina você uma Natura, um Boticário, um call center que está lidando com milhares ou milhões de colaboradores. Então, identificar quais são os high performers que eu quero reter, não? E aproveitar e treinar e fazer crescer dentro da empresa, saber se tem uma possibilidade dessas pessoas ir embora e entrar já com estratégia de retenção, claramente tem um impacto importantíssimo para a empresa. Sem dúvida nenhuma. Eu queria colocar o Solon e o Paulo na nossa conversa, porque é o seguinte, os impactos realmente são impressionantes, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as atenções especiais que as empresas têm que ter na hora de implementar, né, o People Analytics. Queria que vocês falassem um pouquinho dos desafios. Queria começar com você, Solon, depois a gente vai para o Paulo. Claro, obrigado, Denise. Olha, essas questões que foram colocadas pela Marinha, elas são extremamente importantes e representam um grande desafio para o RH, para o jurídico, para a gestão da empresa, em especial para os líderes. Mas a questão que se impõe é a possibilidade do empregador exercer esse monitoramento de forma efetiva. Porque toda essa questão de People Analytics passa pela base de dados que a empresa dispõe. E essa decisão de exercer esse monitoramento, fazer as estatísticas e acompanhar esse desenvolvimento, ela tem que ser compatível com o fornecimento pela empresa da conexão, dos computadores, dos softwares. E, além disso, eu tenho que compatibilizar essas estatísticas com o parâmetro de regime de controle de horário que eu impus ao trabalhador. É razoável entender que eu não posso dizer que o empregado não está sujeito a um controle de horário, depois coloco sobre ele uma estatística de produtividade muito influente. Então, é um direito do empregador monitorar o uso dos seus recursos, né? Inclusive, o TST tem decisões desde 2005 nesse sentido, de que o e-mail, o Outlook, a navegação representam ferramentas de trabalho fornecidas pelo empregador. Aqui vem uma outra discussão, né, que é a possibilidade do empregado usar a sua própria ferramenta de trabalho. Então, o ideal seria, no mundo ideal de People Analytics, seria a empresa dar todas essas ferramentas, ter o domínio sobre elas e o empregado saber que essas ferramentas estão sendo monitoradas, estão sendo usadas como parâmetro de avaliação. O TST teve essa decisão, entendeu que a utilização e o conteúdo desse material, inclusive do e-mail corporativo, ele é uma prerrogativa do empregador. Mas eu tenho que agir com maturidade. A questão aí também passa pela invasão da privacidade, que sempre ronda essa questão, não é, Paulo? Claro, obrigado, Solon. Se de um lado, historicamente, acho que a visão na relação trabalhista foi dando muito mais esse direcionamento da empresa poder realizar monitoramento, a gente claramente está vivendo um novo impacto, uma nova realidade, com legislações, e o Brasil se inspirou internacionalmente, principalmente do ponto de vista da regulação europeia, de que dados que dizem respeito às pessoas, dizem respeito à sua intimidade, são informações pessoais. Então, por mais que as informações, os dados, os mecanismos, né, sirvam para a empresa, acho que a gente claramente tem que saber como trabalhar esse equilíbrio entre poder trazer um valor agregado na relação
com os colaboradores, mas ao mesmo tempo permitir com que a sua privacidade seja observada. E aí tem uma série de princípios e uma série de regras e mesmo de direitos que as pessoas não só têm pela lei, mas eu acho que a gente vai falar isso bastante hoje, o quanto que essa relação com os colaboradores, ao utilizar uma ferramenta tão potente, tão importante como essa, vai se basear numa relação de transparência em que há uma percepção clara de como é usado, quais são os resultados possíveis, para que os colaboradores se sintam parte do processo também, né? Então, assim, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, traz esses desafios e as empresas, mais do que simplesmente dizer que cumprem a Lei Geral de Proteção de Dados, ter a percepção e conseguir implementar isso efetivamente na prática com as suas políticas e a forma de estabelecer esse relacionamento transparente com os colaboradores. Não, sem dúvida, as leis têm que se adaptar, né, continuamente. Anita, queria que você desse para a gente, por favor, alguns exemplos práticos, assim, do uso de People Analytics. Claro, será um prazer. E realmente temos que ter esse cuidado, né, que o Paulo e Solon aqui nos falam, e na McKinsey a gente toma esse cuidado com People Analytics, porque realmente tem um impacto muito significativo, né? Eu vejo o diferencial nas empresas que realmente conseguem usar People Analytics, elas conseguem sair do curto prazo, né? Elas conseguem sair de apagar incêndios, quase como bombeiros, para realmente olhar uma visão mais de médio, longo prazo, que permite tomar decisões muito melhores, né? Não falamos que as pessoas são nosso maior ativo, quando a gente fala de People Analytics, é como se fosse um investimento para entender melhor esse capital humano que eu tenho, né? E, obviamente, temos bons gestores, né? Não estou querendo criticar ninguém, mas o ser humano tem seus vieses, né? Inclusive, os bons gestores têm seus vieses. Então, através do People Analytics, eles nos dão uma transparência para a gente realmente olhar o big picture e tomar decisões melhores, tanto para o próprio indivíduo, como para a empresa, para a companhia, o que é melhor para a companhia, né? E realmente, assim, acho que eu vejo também outro diferencial, e quando a gente usa essas análises, não uma vez por ano, se não integra isso no dia a dia, então usa o People Analytics de forma consistente, né? Então, um dos casos para usar de forma consistente no dia a dia é aquele que está sendo projetado aqui, é sobre o tema de absenteísmo, ou retenção de talento, né? E um dos nossos projetos, a gente observou até 20% a 25% de redução de custo, porque a gente conseguiu reduzir o absenteísmo e a saída de motoristas, nesse caso de ônibus, que a gente não queria que saísse, né? A parte aqui, vamos dizer, a saída de voluntários. Nesse caso, por exemplo, utilizamos People Analytics para entender o que fazia os motoristas deixarem a empresa, né? A gente criou como se fosse um modelo preditivo, e em base nessas características, a gente criou uma fórmula que calculava qual é a probabilidade daquele motorista deixar a empresa, né? E, obviamente, com isso, com essa informação, a gente, para poder agir, criamos certos clusters, segmentos das pessoas, né, que a gente não consegue falar aquela pessoa, mas, assim, quais são os clusters que maior probabilidade tem de deixar a empresa, para depois pensar nas iniciativas para aqueles clusters, né, para aquelas pessoas e realmente conseguir reter essas pessoas. Realmente é interessante esse caso, né? Com base nessa ferramenta, é muito tranquilo para a empresa estimular métodos de trabalho com menor absenteísmo e fazendo com que tenha até incentivos e premiações nesse sentido. Isso é muito utilizado. A única distinção que eu faço é que os tribunais têm trabalhistas, né, no caso, estão tendo um olhar muito atento para essa questão do absenteísmo no que diz respeito a premiações ou condições de trabalho que dependam desse absenteísmo. Também está sendo utilizado esse critério para análise de negociações sindicais. Os sindicatos também estão muito atentos a isso, em especial para questões de participação dos lucros, para justificar ou não a compensação de horas. No home office, eu tenho que ter esse cuidado ainda adicional, né?
E essas ausências ao trabalho, ou a saída ao trabalho, ou afastamento, ou uma menor produtividade, eu tenho que ter esse cuidado com relação a doenças crônicas, que são um exemplo típico que o Tribunal Trabalhista tem olhado com muito rigor, né? O fato de doenças crônicas resultarem numa menor produtividade, etc. O importante, eu achei muito interessante o que a Anita falou, no que diz respeito a entender o capital humano num big picture, né? A ideia aqui não é analisar casos individuais, a ideia é ter uma anonimização de dados, olhar o big picture e contar com os vetores resultantes para estimular o trabalho com menor polêmica. E eu chamo a atenção, mais uma vez, dessa questão de doenças e etc., que tem que ser olhado com muito cuidado. Eu acho que o Paulo tem contribuição a dizer sobre isso. Não, sem dúvidas. Tem uma questão que é sempre importante a empresa tomar cuidado, com acesso a dados de saúde, né? Dados de saúde pela LGPD são considerados dados sensíveis, portanto a empresa precisa ter uma justificativa mais cuidadosa ao poder ter acesso a esses dados. E por vezes não é para ter acesso a esses dados mesmo, muitas vezes a situação de saúde de uma determinada pessoa ela é confidencial na relação médico-paciente. Então, uma situação de absenteísmo, ela pode ser, obviamente, por uma questão médica e a empresa ter acesso a essas informações, até para poder, como o Solon bem colocou aí, a questão de licenças e tudo mais, que isso está perfeitamente previsto, mas o quanto a empresa quer adentrar ainda mais no conhecimento do que é esse motivo, do que é essa doença, e que isso eventualmente pode resultar numa situação de desfavorecimento, isso não é só uma preocupação de natureza trabalhista, mas passa a ser também uma preocupação relacionada à proteção de dados pessoais, porque um dos princípios que a lei procura, que ela estabelece e procura evitar é o tratamento discriminatório, né? Então, assim, saber que uma pessoa tem uma determinada doença, por exemplo, não pode resultar, primeiro assim, não pode ser de uma maneira invasiva e disso não pode resultar um tratamento discriminatório, né? Então, acho que o Solon usou uma palavra bem importante que é anonimização, ou seja, mesmo que a empresa tenha algum tipo de conhecimento que não seja um conhecimento individualizado, que ela possa realmente usar dessa ferramenta não para detectar um ou outro colaborador e tratar especificamente daquela situação de maneira invasiva, mas conseguir ter o big picture para também evitar contingências relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui eu estou vendo já um slide sobre Dynamic Deal Scoring, acho que a Marina tem coisas interessantes a falar. Sim, isso, Paulo, espero que seja menos sensível, porque isso aqui é mais, não tem dados mais privados das pessoas, mas sim, nesse caso, a Analytics tenta ajudar no seguinte. Então, a gente tem uma força de venda grande e o vendedor, tipicamente, tem o seu relacionamento com os clientes, né? E baseado na própria experiência, tenta achar aquele lugar ótimo entre desconto e volume para otimizar, né, a venda para o seu cliente final. O que acontece é que as informações que o vendedor tem são informações limitadas à sua própria experiência, ao seu próprio relacionamento com o cliente, que obviamente tem um valor enorme, mas não consegue sozinho achar o ponto ótimo que otimiza a margem da empresa. Isso é algo que só a empresa consegue fazer juntando todos os deals, todos os possíveis negócios que a empresa está fazendo e entendendo o ponto ótimo entre volume e preço e desconto. Então, o que acontece? As empresas, a gente tem visto isso aplicado muito em empresas, sobretudo começando com empresas de tecnologia americanas, com força de venda B2B, depois expandiu a muitos outros setores, faz uma modelagem para poder dizer, comparando todos os deals, então, todos os potenciais vendas, não, do passado, com todos o portfólio de produto, todo o desconto, quais são para aquele cliente, aquele vendedor, qual é o ponto ótimo.
e disponibiliza essa informação para o vendedor. Então, é um tech enable, porque o vendedor deveria ter na mão um iPad, um iPhone, com um aplicativo dizendo, olha, para esse vendedor, essa tipologia de produto, esse portfólio, a esse nível de desconto. Essa é a zona verdinha para você vender. Depois, obviamente, vai dar mais desconto, entra no amarelo, ainda mais desconto, entra no vermelho. Até aqui, porque é People Analytics, isso é Analytics. Agora, a parte de People Analytics é quando isso conecta com a remuneração do vendedor. Vendedor, obviamente, sabemos que tem o seu retorno sobre as próprias vendas. Então, o que acontece? De uma forma muito transparente, sempre pelos cálculos de otimização de margem da empresa, o vendedor sabe que se vende, se consegue fechar o deal naquele lugar verdinho, o seu incentivo vai ser tanto, e tipicamente maior, porque a empresa está ganhando mais e pode reconhecer maior parte para o vendedor. Se o vendedor decide que não vai fechar ou não consegue, vai fechar no amarelo, imediatamente vai saber que o seu incentivo provavelmente está em um nível um pouquinho menor no amarelo. Então, os incentivos da empresa e do vendedor se alinham e tipicamente criam uma situação win-win, uma mudança de comportamento, uma situação win-win para os dois, onde tem criação de valor para a empresa e para o vendedor. E a gente tem visto impacto de retorno sobre as vendas de 3% a 6%, que é algo bastante relevante. Ah, interessante. O Solon, o que as empresas têm que fazer para entrar nessa jornada do People Analytics com o pé direito? Pois é, Denise, a primeira coisa é não usar tentativa e erro como meio de entrada na análise de dados, né? Esse é um assunto, eu diria, que não é para amadores, é um assunto profissional. E para criar esse ambiente de análise de dados com todo cuidado, o ideal é que as partes, e aqui eu incluo empregador, empregados, inclusive terceirizados, né? A terceirização no país tem aumentado muito, a gente tem que ter este olhar também para pessoas que não são nossos empregados, mas que estão dentro da base de dados dessas estatísticas realizadas pela empresa. Então, eles têm que saber qual é a responsabilidade que decorre dessas ferramentas digitais. Portanto, o importante é fazer essa primeira conscientização, esse treinamento das pessoas para tratar desse assunto de forma bem profissional e não como tentativa e erro. Em segundo lugar, fazer a conscientização da equipe, do correto uso generalizado, do que a Anitta chamou do big picture, né? do anonimizado. A ideia é trazer a importância desse assunto, mas de uma forma abrangente e genérica. E o mais importante é que nós no escritório, no Matos Filho, temos trabalhado bastante, é criar a política de uso dessas ferramentas de trabalho. Com um regulamento escrito a respeito do assunto, para que eu possa ter ali o frame, né? Ter ali o limite para que as pessoas saibam como agir e o que devem fazer. E, infelizmente, inclusive com critérios de punição, né? Para aqueles que ultrapassarem esses limites. Não é, Paulo? O que você acha? Não, exatamente nessa linha, Solon, falando sobre políticas, né? Eu quero só resgatar o começo lá do nosso bate-papo, quando a Marina falou que as aplicações podem ser infinitas, né? Quando a gente olha em People Analytics. E isso não pode ser uma tentação para que a empresa exerça um super monitoramento, né? De maneira desmesurada. Então, o estabelecimento das regras do jogo desde o começo e a transparência na relação com os colaboradores é fundamental, né? Se antes as políticas, né, antes das leis de proteção de dados, né, as políticas com os colaboradores relacionadas aos recursos tecnológicos tinham muito esse viés de, olha, os recursos são da empresa, você vai usar de maneira autorizada, mas saiba que eu tenho a possibilidade de acessar o que você usa, como você usa. Essas políticas precisam ser renovadas e adequadas a essa nova realidade, porque até um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados é explicar a finalidade pelo qual os dados são tratados, né? Então, assim,
o People Analytics como política, né, que deve estar incluído na documentação que a empresa tem, ela precisa contar uma história bem contada, tem que estar bem explicado dentro do seu propósito, né, criando uma expectativa que seja explicável, que seja razoável por ambas as partes, né. A gente nunca pode esquecer que um dos direitos que a LGPD traz é o direito de acessar dados tratados pela empresa em relação aos indivíduos, em relação aos seus colaboradores, né? Então, seja durante a relação de trabalho, seja após relação de trabalho, direito da pessoa saber que dados são tratados. O limiar que a LGPD coloca é que a empresa tem o direito de guardar seus segredos de negócio, né? Então, obviamente, a gente está lidando aqui, quando a gente fala de People Analytics, muita coisa que é estratégica, muita coisa que é realmente segredo de negócio. Vai ser uma linha tênue, né, entre aquilo que pode ser revelado e aquilo que não vai ser revelado, porque não é uma decisão individual, é uma decisão estratégica. Mas isso precisa estar claro desde o primeiro momento nas políticas, fundamental que como a Denise perguntou, né, começar com o pé direito contar bem contada essa história por meio das políticas. Exato. Anitta, agora, em relação a dados sensíveis e usando People Analytics para temas menos tangíveis como a cultura, dá para fazer? Sim, vamos falar um pouco sobre mudança de cultura, né? E realmente esse tema de comportamentos e crenças ainda são entendidos como intangíveis, mas dá para medir sim, Denise. Nós criamos uma ferramenta chamada Inspire Individuals, que para mim, que lidero os temas de transformação cultural para a América Latina, é um grande divisor de águas. Essa ferramenta ela nos permite mudar não só um pequeno grupo de líderes, né, começando pela alta liderança, mas realmente engajar milhares de pessoas na mudança cultural. E com o Advanced Analytics, conseguimos justamente conectar com cada indivíduo onde ele estiver na sua própria jornada pessoal de mudança, né? Porque não sabemos, não todos somos iguais, né? Então, em um cliente global de manufatura, a gente aplicou essa ferramenta e tivemos, já a partir de 2 semanas, aumentos de 5 a 10% de frequência dos comportamentos desejados. Então, no caso deles, era uma maior colaboração, uma maior disciplina operacional. E, ao mesmo tempo, colocando esses comportamentos novos em práticas, também tivemos redução de custos de operação, de 5 a 10%. E isso realmente, assim, em poucas semanas, né? Então, a jornada desse cliente foi a seguinte: a gente identificou aquelas macro mudanças, né? Quais comportamentos e crenças realmente a gente quer mudar para impulsionar a transformação da empresa, da companhia, né? E depois, na verdade, a gente foi com um olhar direto para a linha de frente. Então, a gente organiza um workshop com operadores, com gerentes de linha de frente, para falar qual é um dia típico, né? Um dia na vida de um operador, para identificar como aquelas macro mudanças de comportamento realmente vinculam com aquele segmento de pessoas, né? Que a gente queria justamente atingir, né? Então, a gente identificou pilotos, influenciadores informais para poder iniciar essa primeira onda de transformação, né? Basicamente o uso desse aplicativo. E aqui o diferente é que a própria pessoa imputa certas informações, né? Que ajuda em toda essa parte de proteção e de dados, né? Então, as pessoas, elas respondem pequenos testes sobre capacitação, né? Sobre certos comportamentos, onde você se avalia. Eles recebem o que a gente chama de nudges, ou seja, mensagens personalizadas conforme os temas que mais interessam a pessoa ou onde talvez tiver um maior gap, né? Então, se essa pessoa talvez não se sente tão confortável em fazer coaching, então vamos mudar e ajudar a mandar certas informações sobre coaching para essa pessoa, né? Pessoas podendo reconhecer um ao outro em certas capacitações, em certas habilidades, comportamentos, que nos ajuda, de novo, a ganhar mais visibilidade, onde a gente está na evolução dessa mudança, poder toda hora customizar. Para mim, essa acho que é a beleza do People Analytics, como a gente customiza as informações para aquela pessoa, que seja significativo, né? Para você querer mudar, precisa ter um significado para você. Então, a ferramenta consegue fazer essa conexão. É quase como uma rede social, Denise, né? Impulsionando essa mudança cultural
E, ao mesmo tempo, você tem atrás tanto o Chief Transformation Officer de CTO, ou Chief People Officer, ou RH, dependendo como você chama na organização, tem acesso a um dashboard, né? Onde não o indivíduo, mas a gente vê certos clusters. Quais são as áreas que talvez já estão com maior evolução em colaboração, ou com menor entendimento de que significa uma disciplina operacional, né? Aí a gente vai lançando ações e iniciativas como organização na transformação e já pode, em seguida, live, né, medir se está tendo a eficácia dessas ações ou não. Eu acho que, Marina, você tem mais um outro exemplo de onde analisamos justamente esse poder dessas conexões informais. Pois é, as conexões informais são aquelas que ajudam a empresa a entender alguma vez porque algumas coisas não andam, né? E você tem tudo desenhado direitinho, os times, e tem alguns times que estão multifuncionais, que estão colaborando, outros não. Tem alguma coisa que talvez tenha uma pessoa que tem que fazer andar e não aconteça, e tem outra que o líder é outra pessoa e movimenta toda a organização, né, bem alinhada para fazer acontecer. E isso, de verdade, vai bem além do que a gente vê no papel. Né? São essas que é a vida real, que é como que a gente, como pessoas, interagimos um com o outro, e tem pessoa que influencia mais, tem pessoa que são capazes de juntar pontos distantes das empresas, né? Então, se a empresa consegue entender essa riqueza de relacionamentos, pode claramente fazer funcionar melhor e usar também para fazer mudanças, no sentido que, a Anita estava falando, mudanças culturais, claramente, se a empresa consegue identificar os influencers dentro da própria empresa, podem ser os champions de mudança, né? Pode ser usado no bom sentido para fazer acontecer as coisas. Então, tem muito uso, a gente está vendo cada dia mais uso de analytics para entender os networks informais dentro das empresas e como se relacionam um com o outro. Esse é um exemplo simples de, no momento que com a pandemia, obviamente todo mundo voltou, ou a maior parte do mundo voltou para casa trabalhando remoto, os relacionamentos entre nós, as empresas, mudaram, né? Mudaram muitas dos fóruns, das reuniões que a gente tinha. Por exemplo, eu sempre fico com a impressão que tem alguém lá esquecido, que antes eu tinha a possibilidade de falar com aquela pessoa porque me cruzava com ela, e agora faz 4 meses que eu não sei nem o que está acontecendo. Não, porque está faltando muita dessas informalidades também nos relacionamentos. E aqui, por exemplo, a gente analisou como estavam acontecendo as informações, as interações, né? E você pode ver o azulzinho aumentou durante a pandemia, então era os níveis hierárquicos entre eles, então o top team aí comunicou mais. E a gente tem visto muitas empresas que começaram a fazer o war room, praticamente a primeira linha, para responder à crise e pensar como agir no novo normal. Aí parece que o nível intermédio ficou meio esquecido, né? Aquele vermelho, os L4, L5. E aí muitas mais interações com níveis mais baixos. E aí pode ser que a organização, por exemplo, durante a pandemia, necessita ficar bem menos hierárquica e estar muito mais cerca da ponta para fazer acontecer as coisas. Então, vai direto. Não? Então, é importante entender esses mecanismos, primeiro, para o bem-estar de muitas pessoas, né, que talvez ficam esquecidas ali no meio, mas também para pensar como que essa nova forma de trabalhar. Tem uma coisa que a gente fala, as empresas durante a pandemia ficaram mais ágeis. Não necessariamente porque queria, né, mas porque tiveram que fazer e reagir bem mais rápido. E isso pode ser um exemplo de agilidade e de achatamento da hierarquia para fazer funcionar. E se estiver funcionando bem, talvez pode ser algo mais estrutural para se pensar para a nova organização da empresa. Não? Então, esses são alguns dos insights que as empresas estão usando para tentar moldar a forma de trabalhar de uma forma um pouco menos rígida e muito mais entendendo o que está acontecendo por trás do organigrama formal. Antes da gente passar para as perguntas da audiência, queria passar aqui uma perguntinha bem rapidinho para o Solon e para o Paulo, que tem a ver com o extremo oposto, insights que a gente não pode usar. Pois é, Denise, bem colocado, né? A Anita e a Marina falaram em liderança, em influenciadores, e o Paulo usou uma expressão que eu achei interessante, da decisão estratégica, né? Aqui eu chamo a atenção para a questão sindical que deve ser observada, né?
nós temos aqui uma via de duas mãos. Os sindicatos, Marina, também estão procurando esse influenciador. Eu ouvi outro dia de um líder sindical que nessa história do novo normal e no trabalho em home office, eles estavam tentando usar essas ferramentas para entender qual é o novo influenciador e quais são as novas lideranças dentro da empresa. E esses seriam os futuros líderes sindicais que eu teria dentro da empresa. Então você vê que o sindicato, num breve futuro, ele também deve pedir acesso a essas informações, né? E aí eu tenho que entender como é que eu vou reagir a essa proposta na negociação coletiva frente à decisão estratégica que o Paulo falou. Então, manter a estratégia e manter o segredo do negócio é muito importante. Agora, o que eu não devo fazer? O uso dessas informações de forma abusiva por líderes, ele pode causar um constrangimento. Então, eu já passei por processos no escritório, assessorei empresas em processos, em que se discutia a lista dos piores, né, quem é o pior, quem fez o mal feito, como é que eu posso expor essas pessoas e fazendo um monitoramento individual, não anonimizado. Isso pode aumentar o constrangimento e caracterizar até um assédio moral. E o Ministério Público do Trabalho tem discutido isso de forma coletiva, dizendo que se a empresa tem uma prática, um regulamento que impõe essa cultura agressiva, principalmente no que diz respeito a cumprimento de metas e expondo aqueles trabalhadores de uma forma constrangedora, ele traz um contingente de um assédio moral coletivo, um assédio moral homogêneo. E isso traz indenizações enormes e às vezes até, embora no Brasil não exista essa possibilidade, alguns juízes têm dado danos punitivos, o chamado punitive damage, que é usado nos Estados Unidos para que as outras empresas, vendo aquela condenação, se abstenham de fazer a mesma prática, ou seja, tomem um susto ali e olhem isso com um maior cuidado. Mas eu acho que aqui, repito, mais uma vez, treinamento e regulamento são palavras-chave aqui. A gente tem que usar esses dados, é muito importante ficar na vanguarda desse tipo de trabalho, é muito importante que o RH esteja preparado nisso, e a gente tem um olhar para o que aconteceu antes da pandemia, né? E agora temos que ver o porquê que aconteceu essas questões, por que aconteceram essas questões de se não encontrar a pessoa, como a Marina falou, no corredor, né? E prever o que vai acontecer e como é que nós podemos fazer isso acontecer no futuro. Eu acho que esse é o mais importante. E de forma a não criar nenhum tipo de constrangimento. Então, treinamento, cultura e regulamento são palavras-chave nisso, não é mesmo, Paulo? O que você acha? Obrigado, Solon. Eu vou falar em um minutinho aqui para a gente dar o espaço aí para as perguntas. Acho que uma questão que é importante ter em mente é que informações, claro, aquelas redes internas, elas são estabelecidas conforme as regras da empresa. Agora, acho que vale a pena chamar a atenção que quando a empresa tem acesso e olha e usa informações de redes sociais, das ferramentas que são largamente utilizadas e que são abertas, o que é importante, né? A LGPD, ela permite que qualquer pessoa use dados que são colocados em público pelo próprio titular, pela própria pessoa. Então, se eu faço um post numa rede social, eu mesmo tomei a decisão de tomar aquilo público, então não há problema algum. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento em que eu retiro a publicidade dessa informação, ela já não é mais uma informação pública, já não é mais algo que eu queira que terceiros se utilizem disso. Então, esse monitoramento da disponibilidade da informação para poder ser usada é algo que as empresas vão precisar fazer para evitar o uso de informações de maneira indevida que, teoricamente, eram de acesso público e deixaram de ser. Mas acho que é uma ferramenta bem interessante, como os exemplos dados aqui, para que se encontre a melhor situação no ambiente interno, mas acho que esse era o recado que eu queria dar do que não fazer em termos de insights. Tá bom, obrigada. Vou passar aqui rapidinho para as perguntas da audiência. Dei uma pergunta para você, Marina. Qual é o white space que People Analytics ainda pode e deve conquistar? O mundo, no sentido de ter um white space bem grande.
Quando eu penso na Analytics, eu vejo as empresas que têm se movimentado muito mais em outros âmbitos. Por exemplo, em Next Product to Buy, né? Qual é o próximo produto que eu ofereço ao meu cliente? Nos âmbitos de marketing e vendas, tem muitos avanços já. Na parte de supply chain, logística. Agora, quando vejo... Então, a gente observa e acompanha as empresas montando seus próprios centros de analytics e vendo que tipo de use case estão dando prioridades. E, tipicamente, não são casos de uso de pessoas. Porque os outros casos de uso têm, apesar dos resultados importantes de pessoas, né, mas alguma vez não são imediatos, e outros casos de uso pode ter um impacto monetário no curto prazo maior. Não? Então, são um pouco despriorizados. Então, o convite é começar a amadurecer essa jornada e entrar muito mais nessa gestão de juntar a arte com a ciência na gestão das pessoas, que a gente está vendo. Para mim, por exemplo, foi bem emblemático. Um banco estava me contando durante a pandemia que eles usaram People Analytics para otimizar o tempo de viagem dos próprios funcionários nas várias agências, para limitar o uso de transporte público, que é um momento de risco, não, de contágio. E isso, claramente, é o uso de People Analytics que provê um bem-estar muito grande para as pessoas da empresa e, além disso, cria um benefício tangível, porque a abertura das agências sempre começou a ser muito mais na hora, porque tinha atraso, o tema de transporte público e tudo. Então, tem muitas possibilidades, casos de uso a gente viu, é só escolher qual é mais aderente para a própria empresa, e tem um caminho a ser feito para poder usar no dia a dia das pessoas, né, e das empresas. Tem uma pergunta aqui para o Solon e para o Paulo, aí vocês decidem, por favor, quem que vai responder. É o seguinte: sendo o ponto principal respeito às regras de proteção de dados pessoais e observância da ética profissional, existe algum treinamento prévio direcionado às empresas que optem por usar ferramentas de análise de dados? Quem fala, Solon ou Paulo? Posso começar se o Solon quiser completar, mas Tá ótimo. Treinamento sempre é fundamental quando o assunto é proteção de dados, né? Se tem algo que a gente tem recomendado para os clientes, é não só olhar internamente o que está acontecendo do ponto de vista de dados pessoais, mas trazer a cultura da privacidade para dentro da companhia, para dentro da empresa. E isso não tem sistema que resolva, isso tem que ser realmente um trabalho de cultura, um trabalho de educação, um trabalho de uso correto de tantas ferramentas que a empresa pode propiciar. A gente sabe que, em última análise, todos esses recursos são usados para decisões de gerentes, de diretores, de pessoas que estão na alta direção. Então, é o ser humano que está em último lugar, a ferramenta é só um instrumento. E saber como melhor usá-la passa necessariamente por esclarecimento, por treinamento, e fundamental, sem dúvida nenhuma. Denise, o importante é fornecer o treinamento, porque a gente está passando por uma mudança de gerações também. Por uma mudança não só digital, mas por uma mudança de gerações. Então, eu costumo usar uma expressão, né, que eu digo que nós temos na empresa o Gabrielão, né, o cara que nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. Então, a gente tem que identificar o Gabrielão e tentar conscientizá-lo dessa mudança, para que ele possa ingressar nessa cultura e entender o parâmetro que isso deve ser feito. A gente no escritório tem feito muito treinamento sobre isso, um treinamento até multidisciplinar, porque essas questões acabam abrangendo várias áreas, a área de trabalho, a área de remuneração de executivos, a área até penal por assédio sexual, assédio moral e assim por diante. Então, eu acho que é muito importante você ter esse tempo para desenvolvimento dos colaboradores e uma otimização desses resultados, né? Agilizando aí uma comunicação interna e fazendo com que isso seja efetivo. Adorei o Gabrielão. Gostei. Queria agora passar para as considerações finais para a gente encerrar esse nosso papo que foi tão legal, tão agradável. Marina, vou começar contigo, depois eu passo para o Solon e o Paulo. Consideração o tema era importante, agora com a pandemia é ainda mais importante. Eu tenho um carinho especial que a gente pode ter, então, não só para o desempenho, também para o cuidado e o bem-estar dos colaboradores, e os analytics nos ajudam nisso. Então, o convite é
sobretudo para o pessoal de RH, mas trabalhando em conjunto com as áreas de dados e de analytics, começar e avançar nessa jornada. Obrigada. Solon? Eu acho que aqui tem que ter esse olhar. Eu acho que nós temos que saber distinguir quais são as relações individuais com os nossos colaboradores, que são, teoricamente, nossos empregados. Temos que entender quem são os trabalhadores independentes que estão vinculados à empresa, os terceirizados, a área sindical. Não dá para colocar todo mundo dentro desse caldeirão e tratar tudo de uma forma homogênea, né? Então, é importante ter assertividade na avaliação e uma melhor experiência separando e agregando grupos. Isso otimiza muito a tomada de decisão para a estratégia interna e dá, como eu disse, maior assertividade. Treinamento, regulamento, né, e acompanhamento. Aí tem que olhar também na empresa a rotatividade. Nós temos, revendo a questão do treinamento, né, nós temos clientes que têm alta rotatividade que refazem os treinamentos a cada 6 meses, a cada 8 meses, porque novas pessoas entram e até que você forme a cultura leva um pouco de tempo. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma melhora extraordinária o uso dessa ferramenta como incentivo e como forma de avaliar seu grupo e olhar lideranças. Paulo? Olha, acho que de tudo que foi dito, assim, acho que foram exemplos muito interessantes e realmente o People Analytics ele tem que ser um aliado, né, para as boas decisões estratégicas, uma boa política de RH e tomar cuidado para que não seja uma fonte desnecessária de contingências, né? Então, saber usar, isso tem a ver com várias das coisas que foram ditas aqui, das políticas, dos treinamentos, da cultura. E aí eu acho que uma recomendação aqui especificamente do ponto de vista de proteção de dados, né, é que o RH precisa, acho que está em constante interação com esse novo cargo que vem surgindo nas empresas, que é do Data Protection Officer, né, que é a pessoa responsável por cuidar da privacidade. Acho que não pode ser algo isolado dentro do RH, tem que haver realmente uma sinergia para que as melhores decisões do que fazer e como fazer tenham essa observância da privacidade. Queria muito agradecer a presença de vocês três, também da Anitta, aqui nesses últimos 45 minutos. Obrigada, viu, Anitta? E a você de casa também, que ficou os últimos 45 minutinhos aqui com a gente, que tenho certeza que gostou muito dessa nossa conversa. Queria muito agradecer a sua presença, quem mandou perguntas também. Seguinte, próxima sessão do McKinsey Talks, dia 30 de outubro, às 8h30 da manhã. O nome da sessão é Como Capturar Valor com Open Banking. A gente vai receber aqui o Alessio Bota, que é sócio do escritório de Milão, e teremos a participação do Gustavo Tayar, que é sócio do escritório de São Paulo, ambos da McKinsey. Para você conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, vá em www.mckinseytalks.com. Lá também vocês têm acesso às outras sessões que a gente já teve aqui. E no Spotify tem as versões em áudio. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.